E, no dia seguinte, no primeiro posto de verificação de segurança do Império, uma carruagem passava. Como de costume, foi parada por um guarda que precisava fazer a verificação por segurança. Assim que mostrou o certificado para o guarda, imediatamente se notou que aquela pessoa tinha permissão para entrar no Império. Era um selo do próprio imperador que aquela pessoa tinha em mãos e mostrava para o guarda. Depois que sua passagem foi liberada, os grandes portões se abriram e a carruagem adentrou o Império. Dentro dela estava o Conde Runner, o assistente mais próximo da família Lilian, que havia sido escolhido para ir como embaixador, apesar de tantos outros candidatos. Ele tinha o favor do monarca e o seu futuro estava garantido, mas, mesmo assim, recusou inúmeros pedidos de casamento e escolheu ir para o Império de Santo Esteves. Ele se perguntava como estaria Lady Irina. Foi apenas para encontrá-la que se aventurou até o Império. Vários anos atrás, em uma pousada perto da fronteira, ele entrava não como hóspede, mas para fazer um achado. Na sua procura pela filha ilegítima do reino de Verma, havia encontrado uma pista sobre uma empregada cujo nome era Irina. Segundo o dono da estalagem, essa jovem estaria em um dos quartos, fazendo sua limpeza habitual. Assim que Runner a encontrou, soube naquele instante que ela seria, para sempre, o amor de sua vida. Apesar de seu rosto estar sujo e de estar usando roupas simples, mesmo assim, aquela senhorita tocou o coração dele. Aquele não era apenas o dia em que ele havia encontrado a filha ilegítima do duque anterior, mas sim o dia em que uma mulher finalmente conquistou o seu coração. Por mais que quisesse, ele jamais conseguiria esquecer a primeira vez que colocou os olhos nela. Sem uma única gota de esperança, os olhos dela simplesmente piscavam de maneira fria. No mesmo instante, ele se curvou diante dela e avisou que estava cumprindo ordens do Duque de Lilian e que, a partir daquele momento, ela seria a lady de um império. Depois disso, por ordem do Duque Lilian, ele se tornou o professor particular da Lady Irina, ensinando-lhe bons modos e etiqueta à mesa. Também foi com ele que Irina aprendeu a dançar, e por mais ou menos 2 meses, ele a ensinou toda a bagagem e costumes do palácio. E, quando ela pronunciava o nome dele, Evan Runner se sentia o homem mais feliz do mundo, ainda mais quando ela dizia que jamais esqueceria tudo o que ele havia feito por ela. Na ocasião, ele queria gritar que fazia tudo por razão de seu grande amor, porém, deveria se conter e saber seu lugar na sociedade. Ele estava esperando a hora certa para pedir ao Duque Lilian que lhe desse a honra de casar com Irina. Porém, ele demorou demais e falhou em se declarar. Outro havia tomado não só Irina, mas também o seu coração, fazendo assim Irina se tornar a duquesa de Charles. Mesmo estando triste, ele ouviu dizer que Irina estava feliz. Ainda assim, queria ver com os próprios olhos. Era estranho, ele deveria estar feliz em saber que sua amada sorria, mas um sentimento consumia o seu coração. Enquanto pensava, a carruagem de repente parecia ter sido sequestrada por outras pessoas. Ele apenas escutou um barulho estranho vindo do lado de fora. Quando colocou o rosto para fora da carruagem para ver o que estava acontecendo, deparou-se com uma pessoa estranha dizendo que era um prazer conhecer aquele lorde. O homem estranho também avisou para não se preocupar, pois havia se certificado de que o cocheiro voltaria em segurança para o Império. No entanto, Evan Runner não sabia o que estava acontecendo e, a princípio, ficou apreensivo, mas não tinha o que fazer. Ele baixou a guarda por um instante enquanto divagava em seus pensamentos sobre Lady Irina, e foi assim que foi parar na grande mansão do Duque Leblon. Depois que a carruagem adentrou os grandes portões da mansão, tudo o que podia fazer era caminhar e esperar ser recepcionado. Não demorou muito e o seu cocheiro chegou gritando por ele. Se curvou aos pés do conde e pediu perdão, disse que por um descuido dele, acabaram todos ali. Enquanto tentava acalmar seu cocheiro, Evan escutou alguém falar com ele. Era Leblon, que descia as escadas dizendo que era uma honra ter um convidado tão bonito quanto o Conde Runner. Estava sendo arrogante e debochado ao perguntar ao conde se tinha tido uma boa viagem. Também disse que era uma pena terem se encontrado naquela situação. E, quando quis cumprimentar com um aperto de mão, foi simplesmente deixado de lado. Runner não iria pegar na mão de alguém que praticamente o havia sequestrado. Pelo contrário, ele exigiu mais explicações e disse que era arrogância da parte dele cumprimentar alguém antes de cumprimentar sua majestade. Leblon entendeu e disse que, de qualquer forma, o imperador, seu irmão, não sabia da chegada do Conde Runner. Enquanto o conde encarava o duque, ouviu-o dizer que deveriam se sentar, seria mais confortável. Após o cansaço inevitável, o conde se assentou em uma mesa diante do duque, ouvindo o que Leblon queria dizer.
Continuava dizendo que realmente cometeu um pequeno erro no processo de conduzir a carruagem até aquele império. Depois desse discurso, perguntou ao Conde Runner se ele ainda nutria sentimentos pela duquesa de Charles. É claro que o conde, sendo bastante tímido, ficou espantado com a intimidade que Leblon estava tendo em sua conversa informal. Mesmo assim, não conseguia esconder os sentimentos evidentes que ainda nutria por Lady Irina. E, mostrando-se bastante inconveniente, Leblon falou que Pervin não podia saber, sendo a pessoa insensível que era. No entanto, era bastante alerta a tudo o que se tratava da duquesa. Dizia que ter sentimentos por uma mulher casada não era algo vergonhoso, na verdade era algo precioso e honrável. Leblon dizia essas palavras enquanto tomava um vinho, e falou que se Runner planejasse tomar a duquesa Irina de Pervin, ele daria um jeito de ajudar. Sabia que o conde Evan não estava satisfeito em colaborar com Charles, o invasor do Império de Verma. Dizia que se Irina tivesse um filho com um dos Charles, ele certamente não ficaria feliz, até porque, neste momento, ela deixaria de ser a bela duquesa para se tornar apenas uma marionete na mão de Charles para sempre. Em seu discurso, falava que pretendia ajudar genuinamente Runner a conquistar o coração de Irina. É claro que naquela altura o jovem já estava cansado. Depois, disse que poderia acidentalmente informar aquelas palavras a Sua Majestade, o irmão de Leblon. Mas Leblon tinha certeza de que nenhuma palavra sobre aquele assunto sairia da boca do conde Evan Runner. Até porque Leblon sabia que o imperador tinha uma amizade muito forte com Pervin e que não gostaria de saber que outro homem rodeava a esposa do duque de Charles. Mas agora o conde Evan sabia que estava em maus lençóis. Não tinha o que fazer, pois caiu na armadilha de Leblon. Por isso, apenas se calou e continuou a tomar seu vinho. E, como se pensasse em alguma coisa, mexeu a taça em alguns movimentos antes de olhar profundamente para Leblon. Depois, quando começou a encarar o duque, Leblon falou que se qualquer mal acontecesse com Lady Lina, ele jamais iria cooperar com o culpado. Leblon, ao ouvir as palavras do conde, sabia que ele tinha feito a escolha certa. Agora, iriam direto ao ponto. E quando tudo estava sendo feito para recepcionar o embaixador de Verma, de repente, o imperador se lembrou de que não sabia, na realidade, quem teria sido a escolha do Grão-Duque Lilian. Pervin também nunca tinha ouvido falar sobre quem seria o embaixador. No entanto, achava que o imperador deveria saber algo sobre isso. Mas era um segredo até mesmo para o imperador sobre o que o Grão-Duque Leon Lilian estava pensando. A entrada do Duque Leblon foi anunciada e ele entrou com um sorriso de quem estivesse aprontando uma surpresinha. Assim que encontrou com Pervin, Leblon perguntou a ele se estava particularmente chateado naquele dia. Tentando se manter neutro, Pervin disse que estava bem, mas Leblon avisava que apenas perguntava por educação, não queria chateá-lo. Dando as costas para Pervin, avisou que certamente o embaixador de Verma, sem dúvidas, iria irritá-lo. E nesse instante foi anunciada a entrada do embaixador do Ducado de Verma. Foi nesse instante que Evans entrou. De imediato cumprimentou o imperador e dizia que agora estaria no lugar do Grão-Duque de Lilian. O clima ficou bastante abafado entre Pervin e o conde Evans. O conde até tentava puxar papo com o duque de Charles, mas Pervin não queria saber dele. Mesmo assim, ele insistiu, dizendo que tinha um favor que gostaria de pedir. Perguntou se estava tudo bem em visitar a mansão Charles. Ele fazia disso um pedido pessoal. Suspeitava que a Lady Irina pudesse estar infeliz, mas, como seu antigo professor, gostaria de ver com seus próprios olhos. Em algum momento da vida foi professor particular dela. Além disso, o relacionamento deles era mais velho do que o de Pervin e Irina. Ficando irritado, o Duque de Charles avisou que aquele conde ainda não sabia ficar de boca fechada. Fingindo inocência, o conde avisou que era apenas um ato que faria como embaixador, e ali ele era como se fosse o irmão de Irina. Deixou claro que não poderia se livrar dele como havia feito antes, pois ele estava ali como embaixador. Mesmo assim, Pervin estava enlouquecido. Dizia que ninguém tinha o direito de venerar a esposa dele, muito menos de falar com ela. 4 anos atrás, na mansão do Grão-Duque de Lilian, era visto no jardim Pervin sendo rejeitado por Irina. Mas aquele homem era persistente. O Duque de Charles várias vezes ia atrás de Irina levando flores e outros presentes. E todas as vezes era maltratado. Irina preferia a morte a ter algum tipo de contato com aquele traidor. Ela dizia que não iria mais falar, que não precisava de nada dele e que não levasse flores nem ficasse incomodando-a. Mesmo que ele se arrastasse por vezes aos pés dela, na época Irina tinha pavor, pois ele levantou a espada e lutou contra o país dela. Só pararam quando Verma estava derrotada, reduzida a um simples ducado. Depois de tudo, para tentar manter a paz entre os dois países, queriam Pervin.
Na época, o Conde Evans era professor de Irina e via sempre aquelas cenas em que ela rejeitava e tentava jogar fora os presentes do duque. Houve até uma vez em que ele pegou um anel que Pervin levou e que ela havia jogado fora para devolver a ele. Na ocasião, Evans pediu à Lady Irina que voltasse para o quarto, pois ele resolveria tudo. Depois que Irina saiu, Evans olhou para aquele anel com desenho e falou para Pervin que jamais ganharia o coração da Lady Irina. Mas é claro que Pervin não aceitava que ninguém desse palpites em sua escolha amorosa. Na época, o conde achava que tinha alguma possibilidade de conseguir ser o marido da Irina. Porém, no momento atual, Pervin apenas queria deixar claro que ele jamais se aproximaria de novo de sua esposa. O conde insistia que era dever dele cuidar da primeira e única irmã mais nova do monarca a quem servia. Já no escritório de Pervin, ele estava furioso, achava que alguma coisa deveria ser feita. Ele não podia simplesmente expulsar Evans, já que ele estava ali a mando de Verma. Era difícil imaginar que as coisas com a duquesa Irina só tinham melhorado recentemente, e magicamente aquele homem apareceu. Tentando prevenir qualquer coisa, Pervin mandou um recado à mansão Charles. E assim que o mensageiro entregou para Alfred, ele reportou à duquesa Irina que tomava um chá com a senhora Tilly. Dizia que o embaixador de Verma estava ali e que ele desejava vê-la imediatamente. Ela não pensou duas vezes e foi à porta ver o que o conde queria com ela. O conde, desavisado, não sabia que aquela mulher em sua frente não era a antiga Irina, a que era fria e malvada com Pervin. A senhora Tilly, ao notar que aquele embaixador era Evans, se apavorou justamente quando a duquesa e o duque estavam prestes a se apaixonar. Mas o que ninguém poderia imaginar é que aquela mulher era outra, uma que não teve nenhum tipo de convivência com aquele conde. No entanto, o conde Evans achava que Irina encontraria a verdadeira Irina, aquela na qual tinha uma dívida enorme com ele. A mesma que foi sua aluna e demonstrava gentileza e alegria. No entanto, agora apenas o encarava em silêncio. Olhava nos olhos dele e perguntava quem ele era. Aquilo partiu seu coração em diversas formas. A senhora Tilly chegou brava e perguntou ao conde o que ele queria com a duquesa. Só então, após Irina escutar o nome do conde, se lembrou de que ele tinha participado da vida da antiga Irina. Porém, demonstrou uma postura rude e avisou a ele que não iria aceitar ser chamada de forma alguma de senhorita, pois ela era esposa do Duque de Charles. Esse se referir a ela como se estivesse solteira e disponível era simplesmente uma ofensa imperdoável à coroa daquele país. Ele observava e notava que até mesmo o olhar dela era frio demais para com ele. Tentando agir da forma com que ela exigiu, chamou-a de duquesa e perguntou se ela se lembrava da promessa que havia feito antes do casamento. Ela tentou procurar nas suas lembranças, no entanto, ele viu que eram apenas palavras vazias e que não tinham mais peso algum. No entanto, no dia antes do casamento, ela tinha dito para ele não se preocupar com ela e que de agora em diante ela cuidaria das coisas da maneira que fosse necessária. Dizia que certamente não se esqueceria da dedicação que ele empregou em salvá-la. Mas agora ela estava simplesmente ignorando aquela lembrança. Olhava para ela e sabia que ela era Irina, a mulher que ele sempre amaria. Toda a mansão entrou em fervor quando ele notou que estava sendo rejeitado e desmaiou. Depois de ouvir tantas palavras e ver as expressões frias de Irina, Evans havia desmaiado. Se encontrava em um dos quartos de hóspedes, colocando a mão na cabeça, sem sequer se lembrar do que tinha acontecido. Quando olhou para o lado, Irina estava em uma poltrona, apenas esperando que ele acordasse. Sendo firme, perguntou ao conde Runner o que ela era para ele. Ele falou que ela era alguém a quem ele deveria servir, no momento em que a conheceu, até o fim da vida dele. Ela avisou que estava tudo bem, que esquecesse aquela promessa, pois ela estava vivendo uma boa vida na casa Charles. No entanto, ao olhar pela janela, ela notou que aquele cavalo que ia apressadamente na direção do palácio era Pervin. Ele estava apressado para evitar o contato entre os dois. Imediatamente, ela deixou o conde de lado e foi encontrar-se com Pervin, querendo saber o que ele estava fazendo ali e não no palácio. E quando ele perguntou se o conde tinha aparecido na mansão, ela avisou que sim, mas estava prestes a convencê-lo a ir embora. Ele abraçou, aliviado, sua esposa, falando que estava desconfiado daquele conde mal-intencionado. E, pela janela, o conde estava vendo o casal se abraçando no jardim. Foi então que notou que, entre o casal, não havia mais espaço para ele. Lembrou-se das palavras que Evans havia dito, que Pervin era insensível e sem graça, e que seria muito fácil seduzir Irina, já que ela não amava.
Mas, pelo olhar e pelo ar intencionado de Pervin, Evan sabia que aquele homem também gostava da Irina. Estando ciente de qual era o seu lugar, o conde Evans pegou seu cavalo e se despediu, dizendo que havia se recuperado graças aos cuidados da casa Charles. Abraçando Irina, o duque loiro dizia estar satisfeito pelo conde ter melhorado e poder ir embora. Dizia que agora ele só precisaria retornar de onde veio. 2 semanas depois, no baile de máscaras do palácio, Irina estava quase irreconhecível. E mesmo com aparência diferente, ainda provocava boas impressões aos lordes, que sempre a convidavam para dançar. E quando Pervin notou que um desses lordes havia se aproximado com a intenção de chamá-la para dançar, tratou de colocar o infeliz para correr na mesma hora. Assim que o lorde percebeu que estava chamando para dançar a mulher de Pervin, notou que estava em perigo. Irina até achou bom. Antes ela ficava irritada com aquele jeito de Pervin, mas agora até se divertia. Sendo o único que poderia tirar sua esposa para dançar, ele perguntou se ela daria a ele a honra daquela dança. E quando ela avisou que ele estava parecendo um gatinho fofo de máscara, ele ficou avermelhado, dizendo que ela não poderia falar esse tipo de coisa. Dizia que facilmente ela poderia seduzir alguém com aquelas palavras. Enquanto conversavam, o conde Runner apareceu, levantou a máscara rapidamente para ser reconhecido e disse que estava procurando por todo o baile os anfitriões. E quando ele convidou Irina para dançar, ela disse que se sentia honrada, mas já tinha um compromisso prévio. Olhou para seu marido e quando o homem tentou debochar da máscara de gato, Irina disse que para ela era a coisa mais interessante em todo aquele baile. Os dois, mais uma vez, deram uma aula de dança, parecendo que flutuavam enquanto a música embalava um baile onde vários casais se divertiam. Eles sempre sussurravam algo no ouvido dela, e daquela vez estavam falando sobre o conde Runner ser popular entre as mulheres. Aproveitando a oportunidade, Pervin perguntou à dama se também se sentia atraída pela eloquência de Runner. Ela achou interessante Pervin fingir ser outra pessoa para ter coragem de perguntar coisas assim. E por isso, naturalmente, entrou na brincadeira, dizendo que as mulheres gostavam dele porque era educado e tinha um rosto delicado. Pervin, ainda fingindo não ser ele mesmo, perguntou o que ela achava do Duque de Charles. E assim, ela dançou com ele várias valsas enquanto ouvia ele falar dele mesmo, como se ela não soubesse quem ele era. E, para provocá-lo, falou que achava que o conde Runner também era bonito. O plano de provocar Pervin deu certo, pois ele tirou a máscara revelando sua identidade e disse que não gostava quando ela elogiava outros homens na frente dele. Ela avisou que era apenas uma brincadeirinha, por ele ter fingido não ser ele mesmo. Ele suspirou aliviado ao notar que ela pelo menos estava apenas brincando com ele, mas pediu que não fizesse de novo, pois o coração dele doía muito. Depois, pediu para ela dizer o quanto o amava. Apesar de já saber, queria ouvir essas palavras, tomadas pela voz dela. Para satisfazê-lo, em um breve momento, enquanto olhava fixamente nos olhos dele, pensava que, se ele sempre foi assim, por que não demonstrou antes? Mas iria deixá-lo sempre aberto para dizer tudo o que sentia, sem importar se estavam no meio do baile ou não. Puxou-o para perto e deu um breve selinho. Foi o suficiente para deixar ambos acalorados. Dizia a Irina que ela havia roubado seu coração, enquanto ouvia as palavras doces saindo da boca dela, dizendo que nenhum homem naquele mundo ou em outro poderia fazê-la tão feliz. Enquanto isso, pessoas distantes sempre se impressionavam com o quanto o casal Charles era feliz e não tinham vergonha de mostrar aquele sentimento em público. Eles definitivamente estavam mais próximos. O problema é que não havia notícia de um herdeiro, além de não haver datas favoráveis tão próximas. Enquanto falavam isso, o conde Bell, pai da Estela, sorria dizendo que não deveriam apressar as mulheres em seus ciclos naturais de se tornarem mães. Depois quis mudar de assunto. Falavam sobre Estela e Homero. Os dois continuavam passando muito tempo juntos um com o outro. Diziam que parecia que o conde Bell estava dificultando as coisas entre o casal, já que queria que Estela tivesse um marido mais apropriado. O próprio conde Bell disse que era difícil ouvir aquelas palavras, no entanto, já estava quase acostumando depois de ouvi-las tantas vezes. Enquanto conversavam, Leblon apareceu e quis saber o que os cavaleiros tanto estavam falando, parecendo que se entretinham muito uns com os outros. A verdade é que a presença de Leblon era desagradável até mesmo nas rodas sociais entre os homens.
Tentando afastá-lo, disseram que aquela presença honrosa não precisaria de velhos chatos como ele. No entanto, Leblon, sendo descortês, falava sobre a beleza única de Stella, dizendo que ela parecia com a falecida condessa e que tinha feições de uma fada. É claro que nenhum pai na sociedade queria ver sua filha sendo rondada por um cafajeste como Leblon. Depois, perguntou se já estavam sabendo dos boatos sobre o porquê a duquesa de Charles não poderia produzir um filho. É claro que aquelas palavras deixaram os anciões em alerta. Eles sempre prestavam atenção demais quando o assunto era o herdeiro da família Charles.